Bom senso e bom gosto. Carta ao excelentíssimo Sr. António Feliciano de Castilho, por Antero de Quental. Excelentíssimo Senhor, acabo de ler um escrito de Vossa Excelência, onde a propósito de faltas de bom senso e de bom gosto, se fala com áspera censura da chamada Escola Literária de Coimbra, e entre dois nomes ilustres se cita o meu, quase desconhecido e, sobretudo, desambicioso. Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobremaneira diminuta, enquanto que, por outro lado, a minha despreocupação de fama literária, os meus hábitos de espírito e o meu modo de vida me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indiferente, que é como que se a nada a reduzíssemos. Estas circunstâncias pareciam suficiente para me imporem um silêncio, ou modesto ou desdenhoso. Não o são, todavia. Eu tenho para falar dois fortes motivos. Um é a liberdade absoluta que a minha posição independentíssima de homem sem pretensões literárias me dá para julgar desassombradamente, com justiça, com frieza, com boa fé. Como não pretendo lugar algum, mesmo ínfimo, na brilhante falange das reputações contemporâneas, é por isso que, estando de fora, posso, como ninguém, avaliar a figura, a destreza e o garbo ainda dos mais luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também falar livremente. E não é esta uma pequena superioridade neste tempo de conveniências, de precauções, de reticências, ou, digamos a coisa pelo nome, de hipocrisia e falsidade. Livre das vaidades, das ambições, das misérias de uma posição que não pretendo, posso falar nas misérias, nas ambições, nas vaidades desse mundo tão estranho para mim, atravessando por meio delas e saindo puro, limpo e inocente. A este primeiro motivo, que é um direito, uma faculdade só, acresce um outro, e mais grave e mais obrigatório, porque é um dever, uma necessidade moral. É esta força desconhecida que nos leva muitas vezes, ainda contra a vontade, ainda contra o gosto, ainda contra o interesse, a erguer a voz pelo que julgamos a verdade, a erguer a mão pelo que acreditamos a justiça. É ela que me manda falar. Não que a justiça e a verdade se ofendessem com Vossa Excelência ou com as suas apreciações. Verdade e justiça estão tão altas que não têm olhos com que vejam as pequenas coisas e os pequenos homens das ínfimas questiúnculas literárias de um ignorado canto de terra a que ainda se chama Portugal. Não é isso que as ofende, mas as ideias que estão por detrás dos homens, o mal profundo que as coisas apenas miseráveis representam, uma grande doença moral acusada por uma pequenez intelectual, as desgraças, tanto para reflexões lamentosas desta terra, reveladas pelas misérias, tão merecedoras de desprezo dos que cuidam dominá-la. Isso é que aflige excessivamente a razão e o sentimento. O que prende o olhar, ainda o mais desdenhoso, a estas baças intrigas. Isso é que levanta esta questão do raso das personalidades para a elevar até à altura de uma questão de princípios e que dá às ridículas chufas que entre si trocam uns tristes literatos todo um valor de uma discussão de filosofia e de história. Sim, excelentíssimo senhor, eu não sei se Vossa Excelência tem olhos para ver tudo isto. Cuido que não, porque a inteligência dos hábeis, dos prudentes, dos espertíssimos é muitas vezes cega, em-lhe faltando uma coisa bem pequena que se encontra nos simples e nos humildes, a boa-fé. À luz dela, porém, eu hei de sempre ver uma péssima ação, digna de toda a importância de um castigo, nas impensadas e infelizes palavras de Vossa Excelência, dignas, quando muito, de um sorriso de desdém e do esquecimento. E se eu nem sequer me daria ao incômodo de erguer a cabeça de cima do meu trabalho para escutar essas palavras, entendo que não perco o meu tempo, que sirvo a moral e a verdade, censurando, verberando a desonesta ação de Vossa Excelência. Porque é uma ação desonesta. O que se ataca na escola de Coimbra, talvez mesmo Vossa Excelência o ignore, porque há malévolos inocentes e inconscientes. O que se ataca não é uma opinião literária menos provada, uma concepção poética mais atrevida, um estilo ou uma ideia. Isso é o pretexto, apenas. Mas a guerra faz à independência irreverente de escritores que entendem fazer por si o seu caminho, sem pedirem licença aos mestres, mas consultando só o seu trabalho e a sua consciência.
A guerra faz ao escândalo inaudito de uma literatura desaforada, que cuidou poder correr mundo sem o selo e o visto da chancelaria dos grão-mestres oficiais. A guerra faz-se à impiedade destes hereges das letras que se revoltam contra a autoridade dos papas e pontífices, porque, ao que parece, ainda a luz de cima lhes não escreveu nas frontes o sinal da infalibilidade. Faz-se contra quem entende pensar por si e ser só responsável por seus atos e palavras. Agora quem move estes ridículos combates de frases é a vaidade ferida dos mestres e dos pontífices, é o espírito de rotina violentamente incomodado por mãos rudes e inconvenientes, é a banalidade que quer dormir sossegada no seu leito de ninharias, é a vulgaridade que cuida, que a forçam. Nós só lhe queremos puxar as orelhas. E isto, resumido em poucas palavras, quer dizer, combatem-se os hereges da escola de Coimbra por causa do negro crime de sua dignidade, do atrevimento de sua retidão moral, do atentado da sua probidade literária, da impudência e miséria de serem independentes e pensarem por suas cabeças. E combatem-se por faltarem às virtudes de respeito humilde, às vaidades omnipotentes, de submissão estúpida, de baixeza e pequenez moral e intelectual. Vossa Excelência, com a imparcialidade que todos lhe conhecemos, deve confessar que uma guerra assim feita é não só mal feita, mas também pequena e miseravelmente feita. Mas é que a escola de Coimbra cometeu efetivamente alguma coisa pior do que um crime. Cometeu uma grande falta. Quis inovar. Ora, para as literaturas oficiais, para as reputações estabelecidas, mais criminoso do que manchar a verdade com a baba dos sofismas, do que envenenar com o erro as fontes do espírito público, do que pensar mal, do que escrever pessimamente, pior do que isto é essa falta de querer caminhar por si, de dizer e não repetir, de inventar e não de copiar. Porquê? Porque todos os outros crimes eram contra as ideias. Haveria sempre um perdão para eles. Mas esta falta era contra as pessoas, e essas tais são imperdoáveis. Inovar é dizer aos profetas, aos reveladores encartados: há alguma coisa que vós ignorais, alguma coisa que nunca pensastes nem dissestes. Há mundo além do círculo que se vê com os vossos óculos de teatro. Há mundo maior do que os vossos sistemas, mais profundo do que os vossos folhetins. Há um universo um pouco mais extenso e mais agradável sobretudo do que os vossos livros e os vossos discursos. Isto sim que é intolerável. Isto sim que é infame e revoltante e ímpio e subversivo. Contra isto sim, às armas, ergamo-nos na força, mostremos o que somos e o que podemos, escrevamos 3 folhetins e um prólogo. Vossa Excelência fez-se chefe desta cruzada tão desgraçada e tão mesquinha. Não posso senão dar-lhe os pêsames por tão triste papel. Mas se eu, como homem, desprezo e esqueço, como escritor é que não posso calar-me, porque atacar a independência do pensamento, a liberdade dos espíritos, é não só ofender o que há de mais santo nos indivíduos, mas é ainda levantar mão roubadora contra o património sagrado da humanidade, o futuro. É secar as nascentes da fonte aonde as gerações futuras têm de beber. É cortar a raiz da árvore a que os vindouros tinham de pedir sombra e sossego. É atrofiar as ideias e os sentimentos das cabeças e dos corações que têm de vir. O contrário disto tudo é que é a bela, a imensa missão do escritor. É um sacerdócio, um ofício público e religioso de guarda incorruptível das ideias, dos sentimentos, dos costumes, das obras e das palavras. Para isso, toda a altura, toda a nobreza interior são pouco ainda. Para isso, toda a independência do espírito, toda a despreocupação de vaidades, toda a liberdade de julgos impostos, de mestres, de autoridades, nunca será demais. O mineiro quer os braços soltos para cavar, buscando o ouro entre as areias grossas. O piloto quer os olhos desvendados para ler nos astros o caminho da nau por entre as ondas incertas. O sacerdote quer o coração limpo de paixões, de interesses para aconselhar, guiar, julgar, imparcial e justo. O escritor quer o espírito livre de julgos, o pensamento livre de preconceitos e respeitos inúteis, o coração livre de vaidades, incorruptível e intemerato. Só assim serão grandes e fecundas as suas obras. Só assim merecerá o lugar de censor entre os homens, porque o terá alcançado, não pelo favor das turbas inconstantes e injustas, ou pelo patronato degradante dos grandes e ilustres, mas elevando-se naturalmente sobre todos pela ciência, pelo paciente estudo de si e dos outros, pela limpeza interior de uma alma que só vê e busca o bem, o belo
o verdadeiro. Este é o escritor, o poeta, o apóstolo. Se o obrigassem a respeitos convencionais, a terrores supersticiosos diante de certos homens, a espantos cegos diante de certas coisas, se o fizessem baixar a cabeça e as costas para entrar à porta do panteão literário, ele, o pobre, ficaria sempre curvo e submisso, humilde e sem força própria, servo de alheias ideias e apóstolo apenas de palavras decoradas e vazias de alma, como se havia ele pois de erguer, entre seus irmãos, tão alto, que seus olhos fossem uns como faróis para todos os outros olhos, a sua fronte uma como montanha de luz, tão alto que as palavras de sua boca caíssem sobre as cabeças como uma chuva benéfica e fecundante. Seria, depois das provas e das torturas, das genuflexões e das baixezas da iniciação do grêmio dos senhores, seria um aleijão e não gigante, um aborto em vez de herói, e em vez de sobreexceder a todos com a fronte, andaria sumido entre eles, visitado escassamente pelo sol e pela luz. Ele, que não soubera procurar para si o seu caminho, como poderia ele alumiar o dos outros? Ele, humilde, como ensinaria a altivez e a dignidade? Respeitador de conveniências estéreis, como daria o exemplo das revoltas fecundas? Sem alma, como a insuflaria no peito dos tristes e humilhados? Sem vontade, como resistiria às tiranias da opinião omnipotente, ao capricho dos grandes, às ambições, às tentações? As grandes, as belas, as boas coisas só se fazem quando se é bom, belo e grande. Mas a condição da grandeza, da beleza, da bondade, a primeira e indispensável condição não é o talento, nem a ciência, nem a experiência, é a elevação moral, a virtude da altivez interior, a independência da alma e a dignidade do pensamento e do caráter. Nem aos mestres, aos que a maioria buçal aponta como ilustres, nem à opinião, à crítica sem ciência nem consciência das turbas, do maior número, deve pedir conselhos e aprovação, mas só ao seu entendimento, à sua meditação, às suas crenças. Nesta escola do trabalho, da dignidade, das altas convicções, se formam uns homens em cujos peitos a humanidade encontra sempre um vasto lago onde farta sede de verdade, de consolações, de ensinos para a inteligência e confortos para o coração. No peito dos outros, dos que andam de capela em capela na lida afanosa de incensar cada dia todos os ídolos, dos que fazem da glória uma bastilha para aventureiros levarem de assalto, e não púlpito aonde se suba com respeito e amor, no peito desses não habita mais do que ambição, vaidade, endurecimento e miséria. Esses lisonjeiam os grandes, e os grandes dão-lhes a mão para que subam e desprezam-nos depois. Lisonjeiam as maiorias, e as maiorias inconstantes lançam-lhes no regaço um pouco de ouro e algum aplauso de momento, e depois passam e esquecem. Afagam todas as vaidades, e têm em cada vício humano um capital, cujo juro dissipam enquanto vivos, porque essa moeda corrompida para mais ninguém serve. Enfim, nos 15 ou 20 anos em que dão que falar às gazetas, aos botequins, aos grêmios, a todos os vadios, a todos os fúteis, folgam, vivem alegres e esquecidos de tudo quanto não seja a satisfação do que há no homem de mais pequeno, a vaidade e o interesse. Para todos os outros, a obscuridade e a miséria muita vez, mas a estima dos melhores entre os homens pelo espírito e o que excede tudo, a posse de uma consciência superior, a quanto não seja a verdade, a justiça e a formosura. As ideias serenas brilham-lhes na escuridão do isolamento e alumiam-lhes com uma luz doce, mas imensa, toda a sua obscuridade. Dão-se a desbaratar o mal dos outros homens, como muitos se dão a aumentar o seu bem próprio. Vivem na região das bênçãos, escutando as palavras da boca invisível e com os ecos dessa voz celeste compõem os hinos de esperança e de amor para a humanidade. Morrem, mas morrem nobres e puros. Tudo isto porque foram independentes. Não pertenceram a corrilhos, não elogiaram ninguém para que os elogiassem a eles, não incensaram os fetiches dos ridículos pagodes literários. Foram honrados, foram simples. A estes tais chamo eu poetas, porque nos ensinam o bem, porque são originais e dizem sempre alguma coisa nova à nossa curiosidade de saber, porque dão com a elevação das vidas confirmação à sublimidade dos escritos,
porque são tão poéticos como os seus poemas, porque vão adiante, abrindo à luz e ao amor novos horizontes, porque não conhecem ambições nem orgulhos, porque têm a cabeça do gênio e o coração da inocência. É por isso tudo que lhes chamo poetas. Os outros adoram a palavra, que ilude o vulgo, e desprezam a ideia, que custa muito e nada luz. São apóstolos do dicionário e têm por evangelho um tratado de metrificação. Fazem da poesia o instrumento de suas vaidades. Pregam o bem por uso e convenção literária, porque se presta à declamação poética, mas praticam o egoísmo por índole e por vontade. Fazem-nos descrer da grandeza humana, porque são uns sofismas que nos mostram a pequenez e a má-fé, aonde as aparências são todas de nobreza. Preferem imitar a inventar, e a imitar preferem ainda traduzir. Repetem o que está dito há 1000 anos e fazem-nos duvidar se o espírito humano terá uma estéril e constante banalidade. São os enfeitadores das ninharias luzidias. Põem os nadas em pé para parecerem alguma coisa. São os ídolos literários da multidão que mal sabe ler. São os filósofos queridos da turba que nunca pensou. São, enfim, gênios no Brasil, como Vossa Excelência. Estes tais escusam da nobreza e da dignidade. Têm a habilidade e a finura. Para a obra que fazem, isso lhes basta. Mas a obra, Excelentíssimo Senhor, é que é uma obra vulgar, bem feita para agradar ao ouvido, mas estéril para o espírito. Soa bem, mas não ensina nem eleva. Ora, a humanidade precisa que a levantem e que a doutrinem. São, pois, necessárias outras e melhores obras. Mas se já, alguma hora da história, impôs aos que falam alto entre os povos obrigações de seriedade, de profunda abnegação, de sacrifício do eu às tristezas e misérias da humanidade, de trabalho e silencioso pensamento, se alguma hora lhes mandou serem graves, puros, crentes, é certamente esta do dia de hoje, da idade de transformação dolorosa, do ceticismo, de abaixamento moral, de descrença que é o nosso século. Refundem-se as crenças antigas, geram-se com esforço novas ideias, desmoronam-se as velhas religiões, as instituições do passado abalam-se. O futuro não aparece ainda, e entre estas dúvidas, estes abalos, estas incertezas, as almas sentem-se menores, mais tristes, menos ambiciosas de bem, menos dispostas ao sacrifício e às abnegações da consciência. Há toda uma humanidade em dissolução, de que é preciso extrair uma humanidade viva, sã, crente e formosa. Para este grande trabalho é que se querem os grandes homens. Sairão esses heróis das academias literárias, das Arcádias, das sinecuras opulentas, dos corrilhos do elogio mútuo? Sairão as águias das capoeiras? Saltarão as ideias salvadoras do choque das maldicências e dos duestos? Nascerão as dedicações do casamento das vaidades? Darão a grande novidade os ledores de Horácio? Inventarão as novas fórmulas, os que decoram as frases rabugentas dos livros bolorentos que chamam clássicos? E os Sócrates e Epictetos descerão para as suas missões das cadeiras almofadadas, das rendosas conesias literárias, das prebendas, das explorações? Fora dessa atmosfera corrupta, e quando não corrupta, pelo menos esterilizadora, é mais provável encontrarem-se as condições que precisam para viver e crescer os homens úteis e necessários às transformações do espírito humano. Não é traduzindo os velhos poetas sensualistas da Grécia e de Roma, requentando fábulas, insossas, diluídas em milhares de versos sem sabores. Não é com idílios grotescos, sem expressão nem originalidade, com alusões mitológicas que já faziam bocejar nossos avós, com frases e sentimentos postiços de académico e retórico, com visualidades infantis e puerilidades vãs, com prosas imitadas das algaravias místicas de frades estonteados, com banalidades, com ninharias. Não é, sobretudo, lisonjeando o mau gosto e as péssimas ideias das maiorias, indo atrás delas, tomando por guia a ignorância e vulgaridade que se hão de produzir as ideias, as ciências, as crenças, os sentimentos de que a humanidade contemporânea precisa para se reformar, como uma fogueira a que a lenha vai faltando. Mas fora de tudo isto, destas necessidades tradicionais, é o nevoeiro, é o metafísico, é o inatingível, diz Vossa Excelência. Todavia, quem pensa e sabe hoje na Europa não é Portugal, não é Lisboa, cuido eu. É Paris, é Londres, é Berlim.
Não é a nossa divertida Academia das Ciências que revolve, decompõe, classifica e explica o mundo dos factos e das ideias. É o Instituto de França, é a Academia Científica de Berlim. São as escolas de filosofia, de história, de matemática, de física, de biologia, de todas as ciências e de todas as artes, em França, em Inglaterra, em Alemanha. Pois bem, a Alemanha, a Inglaterra, a França comprazem-se no nevoeiro, são incompreensíveis e ridículas, são metafísicas também. As três grandes nações pensantes são risíveis diante da crítica fradesca do Sr. Castilho. Os grandes génios modernos são grotescos e desprezíveis aos olhos baços do banal metrificador português. O grande espírito filosófico do nosso tempo, a grande criação original, imensa da nossa idade, não passa de confusão e de imbróglio desprezível para o professor de ninharias, que cuida que se fustiga Hegel, Stuart Mill, Auguste Comte, Herder, Wolff, Vico, Michelet, Proudhon, Littré, Feuerbach, Kreuzer, Strauss, Taine, Renan, Buchner, Quinet, a filosofia alemã, a crítica francesa, o positivismo, o naturalismo, a história, a metafísica, as imensas criações da alma moderna, o espírito mesmo da nossa civilização, que se fustiga tudo isto e se ridiculariza e se derriba com a mesma sem cerimónia com que ele dá palmatoadas nos seus meninos de 30, 40 e 50 anos, de Lisboa, do Grêmio, da revista contemporânea. Quem seguir tudo isto vai com o pensamento moderno, com as tendências da ciência, com os resultados de 30 anos de crítica, com a nova escola histórica, com a renovação filosófica, com os pensadores, com os sábios, com os génios, vai com a França, vai com a Alemanha, mas que importa? Não vai com o Sr. Castilho? Não vai com um novo método repentista? Não vai com um moderno folhetim português? O metrificador das cartas de Eco diz ao pensador da filosofia da natureza: tira-te do meu sol. O mitólogo do dicionário de fábula diz ao profundo descobridor da simbólica: és um ignorante. A retórica portuguesa diz à ciência, ao espírito moderno: cala-te daí, papelão. É que tudo isto não passa de ideias. Ora, há uma coisa que o Sr. Castilho tomou à sua conta, que não deixa em paz, que nos prometeu destruir. É a metafísica, é o ideal. O ideal, palavra mística, de gótica configuração, quase impalpável, espiritualista, impopular, que o artigo de fundo repele, que desacreditaria o deputado do centro que a empregasse, que Vítor Hugo adora e de quem se riem os localistas, que não chega para um folhetim e que enche o maior poema, imensa aos olhos dos que a veem com os olhos fechados e que nunca viram os que os trazem sempre arregalados. Palavra péssima para uma rima de madrigal, palavra que faz desmaiar as beatas, grotesca num botequim, disforme numa sala, medonha numa assembleia de literatos horacianos. Decididamente Vossa Excelência devia odiar esta desgraçada palavra. O ideal quer dizer isto: desprezo das vaidades, amor desinteressado da verdade, preocupação exclusiva do grande e do bom, desdém do fútil, do convencional, boa-fé, desinteresse, grandeza da alma, simplicidade, nobreza, soberano bom gosto e soberaníssimo bom senso. Tudo isto quer dizer esta palavra de 5 letras: ideal. Por todos estes motivos, ela é sobremaneira odiável, ela é desprezível por todas estas causas, e Vossa Excelência tem toda a razão, chacoteando, bigodeando, pulverizando esse miserável ideal. Ele, com efeito, nada do que ele é, ou do que vem dele, serve ou pode servir jamais para alguma coisa do que se procura na vida, do que nela procuram os homens graves, os homens sérios, os homens de senso e gosto como Vossa Excelência, que nada querem com ideais ou com ideias, mas só com realidades e contatos, para captar a admiração das turbas, o aplauso das multidões, para formar um grande nome composto de pequeninas letras, para merecer os encômios dos gramaticões e o assombro dos burgueses, para ser das academias, das Arcádias, comendador. Citado pelos brasileiros retirados do comércio, decorado pelos diretores de colégio, o Tirteu dos merceeiros e um Homero constitucional. Para isto é que não serve o ideal, e é por isso, pela sua absurda inutilidade, que Vossa Excelência o apeia com tanta sem cerimónia do pedestal, aonde, para o adorarem, o têm posto os loucos que nunca foram nada neste mundo, nem das academias, nem do Conselho de Instrução Pública, um Cristo, um Sócrates, um Homero. Por isso é que Vossa Excelência faz muito bem em o destruir, a esse pobre diabo do ideal, de o pôr fora de casa a bufetões, de o banir das suas obras, que não haver por lá nem a mais leve sombra dele.
agradam a todos assim. Os versos de Vossa Excelência não têm ideal, mas começam por letra pequena. As suas críticas não têm ideias, mas têm palavras quantas bastem para um dicionário de sinónimos. Os seus poemas líricos não são metafísicos, não precisam de uma excessiva atenção, de esforços de pensamento, para se compreenderem, e têm a vantagem de não deixarem ver nenhum só ideal. Nas suas obras todas há uma falta tão completa dessas incompreensibilidades que deve pôr muito à sua vontade os leitores que Vossa Excelência tem no Brasil. Vossa Excelência diz tudo quanto se pode dizer sem ideias, boa, excelente receita para não cair nas nebulosidades do ideal. Os seus escritos são ótimos escritos, menos as ideias, e é Vossa Excelência um grande homem, menos o ideal. Dante, que era um bárbaro, e Shakespeare, que era um selvagem, é que rechearam as suas obras de ideal. Victor Hugo também cai muito nesse defeito. Vossa Excelência é que o tem sempre evitado cautelosamente, e por isso não é um bárbaro como Dante, nem selvagem como Shakespeare, nem um mau poeta como Victor Hugo. Não é Dante, nem Shakespeare, nem Hugo, mas é amigo do Sr. Vial, que fala latim como Mévio e Bávio. Mas, excelentíssimo senhor, será possível viver sem ideias? Esta é que é a grande questão. Em Lisboa, no curso de letras, na academia, no Conselho Superior, no Grêmio, nos saraus de Vossa Excelência, dizem-me que sim, e que é mesmo uma condição para viver bem. Fora de Lisboa, isto é, no resto do mundo, em Paris, Berlim, Londres, Turim, Göttingen, New York, Boston, países mais desfavorecidos da sorte, na velha Grécia também, e mesmo na Roma Antiga, é que nunca puderam passar sem essas magníficas inutilidades. Elas o muito que têm feito é servirem de entretenimento aos visionários como Cristo, um metafísico bem nebuloso, como Sócrates, como Sakyamuni, como Maomé, como Confúcio e outros sujeitos de nenhuma consideração social que se entretinham fazendo sistemas com elas, e com os sistemas religiões, e com as religiões povos, e com os povos civilizações, e com as civilizações códigos, leis, sentimentos, amores, paixões, crenças, a alma, enfim, da humanidade, coisa que não se vê nem rende, e é também inútil e incompreensível. Eis aí o mais a que as ideias têm chegado. Creio que pouco mais, ou nada mais, têm feito do que isto. Em Lisboa é que nem isto. Não sei se tem havido quem tente introduzi-las nessa capital. Vossa Excelência é que eu tenho a certeza de que não era capaz dessa má ação. Por isso Lisboa não cai como caíram Atenas e Roma, por causa das suas ideias, e Jerusalém e outras cidades infelizes, cujos poetas tiveram um amor demasiado ao ideal. Uma só coisa ficou delas, uma memória grande, honrosa, nobilíssima. Caíram, mas deram ao mundo um espetáculo raro, o espírito e a consciência humana triunfando da matéria e brilhando no meio das ruínas, como a chama que se alimenta da destruição da lenha, de onde sai e que a gerou. Eu não sei se Vossa Excelência acha isto sensato e de bom gosto. Cuido que não. O que eu sei somente é que isto é sublime. Paro aqui, excelentíssimo senhor. Muito tinha eu ainda que dizer, mas temo, no ardor do discurso, faltar ao respeito a Vossa Excelência, aos seus cabelos brancos. Cuido mesmo que já me escapou uma ou outra frase, não tão reverente e tão lisonjeira como eu desejara. Mas é que realmente não sei como hei de dizer, sem parecer ensinar certas coisas elementares a um homem de 60 anos, dizê-las eu, com os meus 25. Vossa Excelência aturou-me em tempo no seu colégio do Pórtico. Tinha eu ainda 10 anos. E confesso que devo à sua muita paciência o pouco francês que ainda hoje sei. Lembra-se, pois, da minha docilidade, e adivinha quanto eu desejaria agora podê-lo seguir humildemente nos seus preceitos e nos seus exemplos, em poesia e filosofia, como outrora em gramática francesa, na compreensão das verdades eternas, como em outro tempo, no entendimento das fábulas de La Fontaine. Vejo, porém, com desgosto, que temos muitas vezes de renegar aos 25 anos do culto das autoridades dos 10. E que saber explicar bem Telêmaco a crianças não é precisamente quanto basta para dar o direito de ensinar a homens o que sejam razão e gosto. Concluo daqui que a idade não a fazem os cabelos brancos, mas a madureza das ideias, o tino e a seriedade. E neste ponto, os meus 25 anos têm-me as verduras de Vossa Excelência convencido valerem pelo menos os seus 60. Posso, pois, falar sem desacato. Levanto-me quando os cabelos brancos de Vossa Excelência passam diante de mim, mas o travesso cérebro que está debaixo e as garridas e pequeninas coisas que saem dele, confesso não me merecerem nem admiração nem respeito, nem ainda estima.
A futilidade de um velho desgosta-me tanto como a gravidade numa criança. Vossa Excelência precisa menos 50 anos de idade, ou então mais 50 de reflexão. É por estes motivos todos que lamento do fundo da alma não me poder confessar como desejava de Vossa Excelência, nem admirador, nem respeitador. Antero de Quental, Coimbra, 2 de novembro de 1865.